Boa tarde, muita paz para todos nós. É uma alegria para os nossos corações estarmos aqui hoje, nesse dia, dia do trabalho. Os Espíritos nos dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, só em estarmos aqui, nós estamos trabalhando no bem, desde o momento que nos ligamos ao plano maior, que refletimos acerca das informações, a equipe espiritual superior vai recolhendo essas vibrações positivas e ajudando quem está no momento agora de maior desespero, de maior dor, de maior falta de entendimento. Então, toda ocupação útil é trabalho. Bom, nosso tema de hoje, do Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é sobre a união da alma e do corpo e sobre o aborto. Assunto esse que gera muita discussão, sobre várias correntes, principalmente, estão querendo aí rever essa situação de legalizar o aborto no Brasil ou não. Então, a gente precisa estudar, conhecer para se posicionar. Então, o nosso posicionamento, eu sou contra por quê? E embasado, porque a doutrina espírita me esclarece isso, isso e aquilo. Então, é importante a gente se esclarecer a respeito do tema. Na semana passada, a Márcia Celeste falou sobre o prelúdio da volta. Prelúdio, aquilo que antecede a volta. Nós já vimos de outras palestras o objetivo da reencarnação. É necessário o espírito voltar ao corpo até que se complete todo a sua jornada, rumo à perfeição. E esse retorno, cada um tem um objetivo. O objetivo geral é chegar à perfeição, cumprir a nossa parte que nos toca na obra da criação. Nós somos co-criadores do Pai. O Pai nos dá a obra, a matéria-prima, e nós vamos aperfeiçoando o planeta, gerando o quê? O progresso do nosso planeta. Também aprendizado, reparações. É por isso que nós estamos hoje num corpo de carne. Então, vamos entender um pouquinho essa união da alma com o corpo, como ela se processa. Às vezes, quando a gente vai ver, dar uma notícia de que uma pessoa está grávida, a gente não imagina o trabalho do plano espiritual para reencarnar aquele espírito. Por vezes, muitas encarnações são preparadas, o planejamento reencarnatório feito pelo próprio espírito, com a ajuda, claro, dos seus mentores. Quando ele já tem o quê? Um grau de lucidez maior, ele já consegue, o livre-arbítrio dele está um pouco mais amplo, porque a sua consciência também está mais ampliada. Mas também sabemos que muitos vêm pela reencarnação compulsória, ou seja, é preciso reencarnar, você precisa progredir, é preciso dar conta. Então, vem, como aquele pai e aquela mãe que não vai deixar o filho em casa porque ele não quer ir para a escola, sabendo que a escola vai ser importante, que ele precisa ir. Ou então ele não quer ir ao médico, não quer tomar aquela injeção, e a gente sabe que aquilo é que vai curar, é que vai melhorar. Então, se nós, pais, fazemos isso com nossos filhos, imagina Deus, que é todo amor e justiça. Então, na 344, e é da 344 a 360, ele pergunta em que momento a alma se une ao corpo. E ele fala, a união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a este se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então a criança solta anuncia que ela faz parte do número dos vivos e servidores de Deus. Essa ligação espiritual, fluídica, ela acontece em muitos casos antes, em que aquele espírito é apresentado aos seus futuros pais, para já que haja uma afinidade fluídica. Não são raros as mães ou os pais que, antes de descobrirem a gravidez, sonham com um bebê,
ou sonham, né, têm impressão de alguma conversa, ou o que seja. Já é aquela, né, como nós vimos na semana passada, da reencarnação de Segismundo, em que ele foi apresentado, né, foi ali de comum acordo aquela reencarnação, foi apresentado previamente. Mas, fisicamente, materialmente falando, essa união inicia-se na união ali do espermatozoide com o óvulo, na fecundação, ali na concepção. O espírito está reencarnante, né? O perispírito já está ligado àquela matéria, mas há todo um processo de redução do perispírito, de perda da consciência, de estado de perturbação daquele espírito que a gente vai ver depois. O perispírito, ele é um molde. O corpo físico, as células, elas vão como se fosse uma forminha de gelo, que a gente vai lá colocar água e ela vai tomando aquele molde. Então, o corpo, ele é um molde do perispírito. E ali o corpo vai se desenvolvendo e cada vez mais esses laços do espírito, perispírito com o corpo, vão se ajustando. Quando a criança nasce, esse laço é, mais uma vez, bem ajustado, né? Ali já há uma alma, né? Um espírito reencarnado. E também temos as informações de que esse processo ele vai se completando. Até os 7 anos, né? Aos 7 anos, há um novo ajuste da reencarnação. Um novo ajuste do espírito, né? Perispírito ao corpo físico. Por isso que eles dizem a importância da educação até os 7 anos de idade das crianças. Que é preciso o quê? Disciplina, limite, carinho e amor na mesma medida. Limite e amor na mesma medida. Porque é nesse tempo que a criança está como aquela argila, né? Mais maleável. Ela está mais maleável. Por quê? Ela não ainda está com todas as suas faculdades de forma, uma potência maior. Ela ainda está mais lá do que cá. Então, é muito mais fácil de você educar os sentimentos daquele espírito, educar as suas más tendências, é muito mais fácil. Um novo ajuste ele é dado aos 14 anos, por volta dos 14 anos, né? Na fase mais ali da adolescência, 12, 13, 14 anos. É a época em que o espírito vai mostrando a sua real personalidade. Ele vai já mostrando a que veio. Claro que muito ainda conturbado pela, né, enxurrada dos hormônios, mas já vai mostrando a que veio. Às vezes uma criança que era extremamente dócil se torna um adolescente rebelde. Não são todos adolescentes que precisam ser rebeldes. É o espírito mostrando que, olha, né, não estou tão satisfeito com a minha situação. Eu sou assim. E ele vai ali mostrando o resultado da equação. O que eu trago com o que os meus pais conseguiram moldar. É a equação que dá aí nessa fase da adolescência. E um novo ajuste, e basicamente, o último, é por volta ali dos 20, 21 anos, em que a reencarnação está completa. O espírito tomou, né, posse ali das suas faculdades, está pleno. Né? O espírito está pleno para dar conta daqueles compromissos que assumiu. É claro que espíritos de alta envergadura moral, eles já conseguem dar conta antes, né? Já tem uma maturidade muito antes. Mas isso varia muito. Tudo que a gente vai falar aqui varia de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. Como não existe uma gestação igual a outra, não existe também um processo reencarnatório igual ao outro. Cada caso é um caso. A minha reencarnação é diferente da reencarnação de cada um aqui. Então, não tem como adequar, impor regras, né? A gente vai falar, claro, de uma forma geral. Então, essa ligação ocorre na concepção, né? Tem outras correntes aí que dizem que é depois de um tempo, ou outras que só dizem que há vida, né, pensante, assim, depois que nasce a criança. Alguns países acham isso. Enfim, a doutrina teve a fecundação, já há um espírito ligado àquele corpo. E ele vem falando assim para a gente: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção?
Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo designado? Aí ele responde uma pergunta de cada vez. É definitiva no momento em que outro espírito não poderá tomar aquele corpo. Se for designado para aquele espírito, outro não pode, não, eu desisti, aí outro vem e toma. Não pode. Até porque o quê? O molde é o perispírito, daquele espírito. Mas o espírito, ele pode fugir na hora da prova. Ele pode. E aí acontecem os abortos espontâneos, na maioria das vezes. Ninguém aqui está falando de regra. Mas, geralmente, ou é fragilidade da matéria, né, porque a matéria nossa é muito grosseira ainda, então se forma de maneira muito irregular, ou fuga do espírito. Por medo de fracassar, achar que não vai dar conta. Por isso, eles sempre nos aconselham a quem está em vistas de engravidar, ou quem já está grávida, a conversa com esse espírito, com esse coração, encorajando-o a se fortalecer, né, para a luta, que os pais, né, estarão ali para apoiar, que ele vai ter todo o suporte possível, para que ele, numa hora de, né, estiver vacilante, ele tenha aquela energia ali revigorada e fala, não, eu vou aceitar esse desafio. Porque tem encarnações que são muito difíceis, muitas expiações, muitas provações fortes. Então, o espírito, naquela hora ali, fica inseguro. E por vezes, ele foge daquela provação. O que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Ele escolhe um outro corpo. Se aquele corpo, né, aquele veículo que ele iria fazer aquela viagem, não estava perfeito, ele escolhe um outro corpo. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do seu falecimento? Então, ele fala aqui um pouco agora dos natimortos, né? Aqueles bebês que logo nascem e passam, né, minutos encarnados, horas ou alguns dias. E ele responde para a gente, o ser não tem a consciência de sua existência bastante desenvolvida. A importância da morte é quase nula. É frequentemente, como dissemos, uma prova para os pais. O processo do reencarne, ele é semelhante um pouco ao processo do desencarne. Apesar de que os espíritos dizem que o reencarne é muito mais sofrido, mais doloroso do que o desencarne. Porque o desencarne, nós estamos nos livrando da matéria, né? Esse fardo grosseiro, pesado, que adoece, né? Que limita as nossas potencialidades. O reencarne é o quê? É esse mergulho na matéria, é o espírito com todas as suas potencialidades, suas faculdades, sabendo que ele vai ter aquilo tudo mais reprimido. Mas o processo de perturbação acontece nos dois. Essa perda de consciência, né, acontece nos dois. Então, quanto mais se aproxima o momento do nascimento, mais o espírito vai perdendo a sua consciência. Até porque essa redução do perispírito é necessário, né, para um molde ali infantil, e ele também ia ali, nesse momento, gerando o quê? O esquecimento do passado. Tão importante, tão divino, tão bênção para as nossas vidas. Porque às vezes a gente até reclama, meu Deus, eu estou pagando, né? Estou quitando dívidas que eu nem sei que eu fiz. Como é que eu vou saber? Aí os espíritos falam assim, olha, isso daí é bênção para vocês. É bênção. O que é necessário ter deixado, Deus deixou. Que é a intuição e as tendências instintivas. Pela intuição e pelas tendências do hoje, nós temos uma noção muito boa do que fomos. Qual é a minha tendência? Quando eu sou agredido, a minha tendência é de quê? É de tentar buscar a paz ou é de agredir? Né? A minha tendência é ser mais paciente, a minha tendência é achar que um companheiro, um irmão em delito ou, né, numa vida complicada tem que morrer. Qual é a minha tendência? Por aí eu já sei quem eu sou.
Não precisa saber do passado. E é importante isso para que o quê? Que nós possamos viver em família. É importante para vivermos em família. Porque aquele bebezinho que nasce ali, ele não é uma página em branco. Ele não é aquele anjinho que nós achamos. Apesar de parecer, né? Principalmente quando dorme. É um anjinho. Mas não é uma página em branco. Não é um livro em branco. Aquela página dessa encarnação está sendo escrita, mas é um espírito com uma vasta bagagem. Muitas das vezes, um antigo desafeto que está reencarnando no lar para o quê? Se ajustar, reparar as arestas. Então ele vem ali naquele corpinho infantil para ir desenvolvendo em nós aquele amor incondicional para poder passar por cima de tudo. Então é importante o esquecimento do passado, né? Então, ele diz que a prova é basicamente para os pais. De certo, por compromissos, né? São provas por compromissos do passado, visando a aprendizagem do futuro. Não devemos entrar na revolta, né? Na blasfêmia contra Deus, apesar de que não entendemos determinadas situações, mas se cremos que Deus é soberanamente justo e bom, e se Ele é justo e colocou a sua lei de ação e reação para que nós possamos nos nortear, se algo está acontecendo, alguma finalidade útil tem. Hoje eu não entendo. Hoje eu não entendo por que para mim tudo é mais difícil, para o outro tudo é mais fácil. Por que o outro tem uma facilidade de engravidar e eu não tenho? O outro tem lá tantos filhos, eu queria ter, mas não posso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma lógica, né? Se eu não entendo no momento, eu tenho que fazer o quê? Pai, eu não estou entendendo o que o Senhor quer que eu aprenda. Mas eu vou me resignar. Eu vou fazer a minha parte. Se eu estagiar pela revolta, pelo desespero, pela blasfêmia, que isso seja somente um estágio, que eu consiga encontrar, né, a resignação, que eu consiga encontrar a sua justiça nos fatos que estão me acontecendo, e que eu saia, né, melhor dessa encarnação, aprendendo o que o Senhor quer me mostrar. Porque senão as coisas se tornam muito mais difíceis. Se a gente não muda o ângulo, não muda os óculos de ver a vida se torna muito mais difícil. Às vezes aquele obstáculo era simplesmente para você, né, ter passado por ele. Ali na frente seria tudo mais fácil. Mas a gente fica naquela situação ali, remoendo, sem olhar para frente, e aquela situação vai se perdurando, às vezes, uma encarnação inteira. Então, ele diz que essas frustrações, né, para o reencarnante também é importante. Porque imaginemos nós, a frustração de você ter preparado toda uma viagem, ter preparado sua mala, organizado toda a sua vida para uma viagem que vai ser muito importante para você, e na última hora você perde o voo, né? O avião decolou e você não pôde ir. É uma frustração que traz um aprendizado. Quem sabe se esse espírito também não desperdiçou várias oportunidades de ter um lar, não valorizou a oportunidade da família, ou então cerceou o direito de crianças ao nascer e está vindo, né, nessas oportunidades frustradas para, né, ficar mais quite com a lei, valorizar e respeitar a vida. Nós não sabemos da história de cada um. Nós não sabemos 100% da nossa história como espírito. O que fizemos? Hoje, quando a gente fala de aborto, não podemos julgar aquele que cometeu ou que está pensando em cometer. Ah, não, nessa encarnação eu não fiz. Mas e nas outras? Não sabemos. Não sabemos. A nossa missão é ajudar, é orar, é esclarecer, mas não julgar. Porque talvez não fizemos nessa. Ou então não fomos mentores nessa.
porque a gente vai ver que aquele que foi o mentor também, aquele que foi o executor, ele também, né, cometeu um crime perante as leis de Deus. Às vezes eu dei uma sugestão para um amigo, para uma amiga, né, para um parente, e a pessoa captou aquela sugestão minha. Eu também sou, né, participativo aí dessa decisão. Então, vamos seguindo adiante, talvez não dá para a gente falar tudo. O espírito uma vez unido ao corpo, 350. O espírito uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais como voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Aí ele responde assim: queres perguntar se como homem ele se lamenta da vida que tem? Se a desejaria de outra maneira? Sim. Se ele lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe o que escolheu, né? Não lembra por causa do esquecimento do passado. Mas quantos de nós lamentamos a nossa vida? A vida que nós temos? Quantos de nós? E às vezes começa criança e adolescente, né? Ah, eu não pedi para nascer, eu não queria ter nascido nessa família. A família dos meus amigos são muito melhores do que a minha. E aí a gente vai nessa lamentação, nessa insatisfação, uma vida inteira. Ah, a mãe que eu queria, que eu idealizei, não é essa. O pai que eu idealizei também não é esse. A minha família é complicada. E nós o quê? Vamos lamentando a nossa vida. Ao invés de tentar, como o doutor Herman uma vez falou para a gente, florescer aonde fomos plantados. Se eu fui plantado naquela família, vou tentar florescer ali. Se eu estou plantado naquele emprego, eu vou tentar florescer ali. Se eu estou plantado naquela situação, eu vou tentar florescer ali. Então, é florescer aonde nós fomos plantados. Importante isso para a gente. Porque não adianta só reclamar. A vida não vai mudar só porque eu quero. Só porque eu estou reclamando de tudo. Muito pelo contrário. A lamentação e a reclamação me faz ficar com um campo magnético tão negativo que eu também atraio companhias espirituais de lamentação, de reclamação, e eu não consigo sair daquele ciclo vicioso ali, não. E aí eu vou contaminando as pessoas ao meu redor. Então é importante a gente tentar o quê? Quebrar isso. Senhor, a cada dia basta o seu mal. Né? Por hoje, hoje o dia não foi bom, não. Foi complicado, foi difícil no trabalho, em casa, comigo, eu estou enjoada, né? Eu estou me suportando, mas amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã eu quero amanhecer, fazer a minha oração, e eu tenho certeza que o dia vai ser melhor. Porque felicidade não é ausência de problemas. No mundo de provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos como nós somos, querer um mundo cor-de-rosas não é ainda para nós, porque a felicidade ainda não é deste mundo. Mas eu posso colher o melhor do mundo. Eu posso colher o melhor de mim, de acordo com o quê? Com a face que eu dou, né? Apresentar a outra face. Então, se a vida só me dá a face, né, da discórdia, eu vou apresentar a outra face. A face o quê? Da paciência, da resignação, a face da benevolência, porque aí eu estou o quê? Angariando para mim, desenvolvendo as minhas virtudes, que é o nosso objetivo aqui na Terra. E aí ele vem falando também, no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades. Aí foi aquilo que a gente já conversou, né? Mais ou menos. No início, logo na concepção, ele ainda tem plena a sua faculdade. É como se ele tivesse pleno ainda. Mas quanto mais a gravidez vai se avançando, mais ele vai perdendo essa lucidez, vai entrando mais em estado de perturbação. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? No nascimento? Não, né? Uma criança tem noção de alguma coisa? Não tem. Aquilo vai se desenvolvendo de acordo com que os órgãos vão facultando o desenvolvimento do espírito. O cérebro vai crescendo, né? A criança já não nasce falando, ela tem o quê? Que desenvolver os órgãos ali da voz, né? E aí
quanto mais desenvolvido, mais o espírito atua ali naquele corpo, né? Vai conseguindo dar conta ali daquele corpo. Como explicar a vida intrauterina? O que o bebê faz ali? Às vezes a gente olha uma barriga assim, gente, como é que cabe 2, 3 crianças ali dentro, né? Coitadinhos, ficam tudo espremidinho, né? Fica um dando cotovelada no outro, fica pensando, deve dar dor na coluna dos bichinhos, que fica todo mundo comprimido. Aí diz assim, é o da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vegetal, que ele completa pelo nascimento com a vida espiritual. Então, é porque o espírito não está ali, né? Ele está ligado. Então, aquilo ali é o corpo se alimentando ali do que a mãe come. É uma plantinha que está crescendo e quando ele nasce é que ele vai completar aí o seu processo reencarnatório. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o aborto. Não vai dar para ler todas as perguntas, mas depois vocês leiam em casa, que é importante. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula que terá que recomeçar. Por que o aborto é, como diz Miramês, o crime dos crimes? Porque tira-se a oportunidade do reencarnante, daquele espírito, né, para reencarnar, de oportunidade dele de aprendizado. É tirar a oportunidade daquele que precisa ir para a escola e a gente não deixa. A oportunidade do doente que precisa estar no hospital para receber os remédios, para se reabilitar, e nós não deixamos. É essa oportunidade daquele espírito de diminuir as suas dores, de fazer uma nova vida, e nós tiramos voluntariamente aquela oportunidade. Então, e também todos nós temos o direito máximo, que é o direito de viver. Então, nós não podemos atentar contra a vida do nosso semelhante. Mas aí algumas pessoas falam assim, mas o corpo é da mulher, ela faz o que ela bem quer. Não é assim. Desde o momento em que há ali a concepção, ali há um espírito ligado. E o espírito não é da mulher, é um outro corpo, né? É uma nova vida, não pertence a ela. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção, qualquer que seja a época. Há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser um instrumento. Então, você tira essa oportunidade. Tanto é um compromisso espiritual grande, é um débito espiritual muito grande, tanto para aquela que fez, tanto para aquele que foi o mentor, né, o estimulador, e tanto para aquele, né, profissional da saúde que foi ali o intermediador daquele ato. É compromisso para todos. Mas tem países que são desenvolvidos e que legalizam o aborto. Desenvolvidos em quê? Em intelectualidade e em moralidade? São desenvolvidos em intelectualidade, sim, mas não somente, não tanto em moralidade, porque nós não temos o direito de arbitrar na vida do outro ser humano. Não temos esse direito. E falando sobre isso, eu estudando li uma informação importante. Em Portugal, o aborto é legalizado, né? Mas muitos médicos estão se negando a realizar os abortos. As pacientes estão tendo dificuldade de achar quem realiza o aborto, porque eles estão alegando objeção de consciência. Eu fui procurar o que era objeção de consciência. São pessoas que seguem princípios religiosos, morais ou éticos de suas consciências, princípios incompatíveis com aquilo a ser realizado. Então, eles alegam que, por questões morais, religiosas, eles não vão praticar aquele ato. Interessante, né? Já é o quê? A parte moral sendo trabalhada, e não, eu não vou, pela lei, arbitrar na vida do meu semelhante. Então, essa questão do aborto, ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque sempre surge, às vezes, um colega de trabalho ou algum
parente, que quando se descobre numa gravidez indesejada ou inesperada, está ali naquele momento de desespero, né, de circunstâncias difíceis, de abandono, né, situações que não tem recursos financeiros para dar, né, curso àquela gravidez, e às vezes nós podemos o quê? Interferir, nós podemos orientar. E se tivermos essa oportunidade, que o façamos. Que o façamos. Porque quem pensou e não fez, não se arrepende. Não se arrepende, né? Então, isso é importante para a gente. Aí ele diz assim, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo, por causa do nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Vamos deixar claro que ele diz aqui que é preferível, não é regra, é preferível. Porque aquela mãe ali, ela pode, né, ter uma nova gravidez e dar curso, né, para aquela criança novamente. Ele diz que é preferível. Claro que tudo é o bom senso, é a real circunstância mesmo, aquilo, né, endossado ali por 1, 2, 3 médicos, então não pode ser indiscriminadamente. Será racional ter para com os fetos as mesmas atenções que se dispensa ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Então, ocorreu ali o aborto, às vezes em idade gestacional mais avançada, tem que ter ali atenção àquele corpo? Em tudo isto, veja a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, portanto, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que estão incompletas, algumas vezes pela vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, que a ninguém cabe julgar. Então, a própria legislação, né, brasileira dá esse conforto de que tem que, né, a partir de 5 meses ou 6 meses gestacional, tem ali o velório, o enterro, a certidão de óbito, um respeito àquele corpo ali em formação. Então, é respeitar a vida, respeitar as obras de Deus e os seus desígnios, que no momento não entendemos, mas que um dia iremos entender. Quais as consequências para aquele que aborta? Primeiro, físicas, né? Muitas mulheres morrem em decorrência de abortos, outras perdem o seu útero, não tem mais possibilidade de dar à luz, às vezes em outras épocas da vida em que já está mais madura, quer ser mãe e não tem como mais. E também consequências psíquicas e espirituais. Aquele ser, né, aquele coração ali que foi banido da sua possibilidade de reencarnar, ele pode entender, se é um espírito mais avançado em sentimentos, ele pode entender, orar ali pelaquela família, por aquela mãe, ou não. Ele pode ficar chateado, com raiva, e ali num processo, muitas das vezes, que gera um processo obsessivo com aqueles companheiros ali envolvidos naquela perda de oportunidades, né? Muitas das vezes aquele reencarnante era aquele espírito destinado a aproximar o casal, era destinado a restabelecer uma união, a amparar materialmente mais lá na frente aquele casal ou aquela mãe, né? E dependendo do seu estágio evolutivo, ele pode entender que aquilo foi só uma oportunidade perdida ou não. Ou não. E passar aí, às vezes, um processo obsessivo de encarnações e reencarnações. Outrora ele, né, sendo ali o obsessor, outro ele sendo o obsidiado. Então, é muito sério esse processo. Então, Emmanuel diz que recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando resgate e socorro. O reencarnante, ele não tem que pagar, muitas das vezes, pela nossa imaturidade, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa condição de vida, né? Então, é importante. E para aqueles, né, aquelas que já cometeram esse ato, ou aqueles que foram os mentores da ação, se a consciência já bateu, né, fundo, e a culpa já se instalou, é hora do quê?
é a hora do auto-perdão, né? Ninguém é fadado a viver na culpa para sempre. Já fez, está feito, é hora de se auto-perdoar, né? Cometeu um erro, mas tem o direito de ser feliz novamente. E podemos fazer isso nos reabilitando pelo amor. O amor cobre a multidão dos pecados, não é? Não faltam crianças carentes de carinho, de afeto, não faltam idosos precisando de atenção, não faltam irmãos necessitados precisando da nossa ajuda, não faltam oportunidades de sermos úteis ao próximo. Com isso, nós estamos nos reabilitando perante nós mesmos, quando a nossa consciência já está mais dilatada, e nos reabilitando perante a lei. Cometi um erro, mas tenho o direito de olhar para frente e ser feliz. Vou me reabilitar através do quê? Da culpa? Me sentindo a pior pessoa do mundo para sempre? Anulando muitas das vezes uma encarnação que eu poderia dar frutos? Não. Todo mundo erra ainda. Vou me reabilitar pelo amor. Que seja com crianças, com idosos, com aquele o quê? Que é o meu próximo, mais próximo. Porque eu doando amor, eu vou receber amor e vou o quê? Conseguir curar as minhas feridas. E pensar, pai, eu errei, mas foi naquele momento. Hoje em dia, não erraria mais, porque já estou mais maduro, porque já estou mais consciente de que preciso respeitar a vida. Então, essa é a nossa mensagem da tarde de hoje, que nos posicionemos a respeito da vida. Que Jesus nos abençoe.